Aleluia! Chegamos ao capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Versículo 1. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos seus servos: Esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam esses poderes miraculosos. Do versículo 1 ao versículo 13, aqui do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, vemos a rejeição pelo tetrarca pagão. Política está sempre ao lado da religião e cultura. De acordo com a apresentação de Mateus, após a rejeição pela religião e pelo conhecimento natural, há a rejeição política. Herodes, o tetrarca, representa a rejeição pela política. Esse é o princípio básico do capítulo 14, versículos 1 a 13, aqui de Mateus. Herodes tinha decapitado João Batista na prisão. No capítulo 12, versículo 24, os líderes da religião judaica, representando toda a nação dos judeus, rejeitaram o Rei Celestial por completo. Isso o forçou a renunciar ao seu relacionamento natural com eles. Capítulo 12, versículos 46 ao 50. Então, no capítulo 13, de 53 a 58, ele também foi rejeitado pelos galileus. Agora, no capítulo 14, Mateus, em seu arranjo doutrinário, nos revela como os políticos gentios trataram o mensageiro do rei. A política gentia era diabólica e cheia de corrupção e trevas. A partir desse ponto, Mateus deu um quadro completo de como os judeus, galileus e gentios rejeitaram o ministério do reino dos céus. Primeiramente, a rejeição pela religião atingiu seu clímax. Depois disso, veio a rejeição segundo o conhecimento natural. A rejeição pela política coincidiu com a rejeição pela religião e pelo conhecimento natural. Os religiosos, aqueles com conhecimento natural, e os políticos não estabeleceram um acordo com o propósito de rejeitar o Senhor Jesus. Entretanto, sua rejeição a ele coincidiu. A religião, o conhecimento natural e a política, todos se juntaram na rejeição a Cristo. No capítulo 14 vemos a escuridão, a podridão e a injustiça da política. Nossos olhos precisam estar abertos para ver que na religião não há boa acolhida para o nosso Rei Celestial. Nem há lugar para ele no conhecimento natural, na política podre e tenebrosa de hoje. Nesta geração, não há lugar para o Rei Celestial. A religião, a cultura e a política são uma rejeição ao Rei Celestial. Como agradeço a Deus pelo relato do Evangelho de Mateus. Se você ler os capítulos anteriores até o 14, verá a falsidade da religião judaica. Também verá que o conhecimento natural causou grande dano ao povo. Além disso, você verá corrupção e escuridão na política romana, que foi o sistema político líder na terra naquela época. Mas mesmo no melhor sistema político, não há senão corrupção e trevas, amigo. Até agora vimos as duas primeiras paradas no caminho para a glória. A primeira parada é a rejeição pelo conhecimento natural, e a segunda é a rejeição pela política. A rejeição tanto pela cultura como pela política levou o Rei Celestial a retirar-se. Quando ele ouviu sobre a execução de João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Capítulo 14, versículo 13. Devido à rejeição por todo o povo religioso, culto e político, o Rei Celestial os abandonou e foi para um lugar deserto. Isso indica que, daí em diante, ele se ocultaria reservadamente num deserto, num lugar sem cultura, longe do povo religioso, político e culto. Ele fez isso num barco. É muito importante dizer isso, querendo dizer que faria isso por meio da igreja. Devido à rejeição do mundo civilizado, o Senhor, por meio da igreja, sempre se tem ocultado reservadamente dos círculos religiosos e políticos num ambiente sem muita cultura. Do versículo 2 ao versículo 10 está escrito o seguinte: E disse aos seus servos: Esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam esses poderes miraculosos. Porque Herodes havia prendido a João e o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Chegando, porém, o aniversário de Herodes,
dançou a filha de Herodias no meio de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. E ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que se reclinavam com ele à mesa, ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar a João no cárcere. Foi trazida a sua cabeça num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Em 12:14, os líderes religiosos judeus que representavam toda a nação dos judeus rejeitaram o Rei Celestial ao máximo, e isso forçou a abandonar o seu relacionamento natural com eles. Então, no capítulo 13, do versículo 53 ao 58, ele também foi rejeitado pelos galileus. Agora, no capítulo 14, Mateus, ao ordenar os eventos, segundo o ponto de vista doutrinário, desvenda-nos como os políticos gentios trataram o percussor do rei. Foi algo maligno e cheio de corrupção e trevas. Até esse ponto, Mateus tem nos dado um quadro completo da rejeição ao ministério do reino dos céus por parte dos judeus, dos galileus e dos gentios. Versículo 13 diz o seguinte: quando Jesus o ouviu, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ouvindo isso, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades. Por ser rejeitado pelo povo nos círculos religiosos, culturais e políticos, o Rei Celestial afastou-se deles e retirou-se para um lugar deserto à parte. Isso indica que, daqui por diante, ele se esconderia num lugar ermo, incivilizado, longe dos círculos religiosos, culturais e políticos. Ele fez isso usando um barco, já dissemos, o que implica que o faria por meio da igreja, visto ter sido rejeitado pelo mundo civilizado. O Senhor, por meio da igreja, sempre tem se ocultado numa esfera sem muita cultura, longe dos círculos religiosos e políticos. A despeito da rejeição por parte de todos os tipos de pessoas, ainda havia grande número delas que seguia o Rei Celestial. Fizeram isso deixando as suas cidades. Não era o rei que ia às suas cidades para visitá-las, mas elas deixavam suas cidades civilizadas para segui-lo num lugar deserto. Através dos séculos, os verdadeiros seguidores de Cristo têm deixado as esferas culturais para seguir o seu Rei Celestial fora do mundo civilizado. Louvado seja o Senhor. O versículo 14 diz: saindo Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidões para que, indo às aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. E eles lhe responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que as multidões se reclinassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços, 12 cestos cheios. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. No versículo 16 vimos os discípulos pedirem ao Senhor que despedisse as multidões para que fossem e comprassem comida para si nas aldeias. Mas o Senhor lhes disse que dessem de comer às multidões eles mesmos. O conceito dos discípulos era pedir ao povo que fizesse algo. Esse é o princípio da lei. Mas o conceito do Senhor é dar ao povo algo para desfrutar. Esse é o princípio da graça. A intenção do Espírito Santo, ao inspirar o autor a registrar esse milagre, era mostrar o que os seus seguidores, os seguidores do Rei Celestial, de fato precisavam, era de alimento adequado que lhes satisfizesse a fome. Ele fez algo de forma miraculosa, maravilhosa, para que vissem a sua verdadeira necessidade e a provisão do Rei para essa necessidade. Tudo o que precisavam, amigo, era a sua vida de ressurreição, a vida do Senhor, essa vida de ressurreição, que satisfaria a fome espiritual deles, como nos mostra este milagre. O que o Rei Celestial fez indica claramente que ele provê as necessidades dos seus seguidores, enquanto eles o seguem neste mundo que os rejeita.
Isso corresponde ao que ele disse na Constituição Celestial, que o povo do reino não necessita andar ansioso pelo que comer. Capítulo 6, versículos 31 a 33. Versículo 17 que diz: E eles lhe responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6, versículo 9 nos diz que esses 5 pães eram de cevada. A cevada é uma prefiguração do Cristo ressurreto. Levítico capítulo 23, versículo 10. Assim, os pães de cevada representam Cristo em ressurreição como alimento para nós. Os pães provêm da vida vegetal, que indica o aspecto gerador da vida de Cristo, ao passo que os peixes pertencem à vida animal, que representa o aspecto redentor da vida de Cristo. A fim de saciarmos nossa fome espiritual, precisamos da vida geradora de Cristo, bem como de sua vida redentora. Os 2 aspectos são simbolizados pelos 2 itens, pães e peixes. Isso indica que nesta era, o Rei Celestial veio aos seus discípulos seguidores como um grande rei para reinar sobre eles, mas como pequenos pedaços de alimento para alimentá-los. Louvado seja o Senhor. Versículo 18, e ele disse: Trazemos aqui. O que quer que tenhamos por parte do Senhor, deve ser levado a ele novamente, para que ele torne uma grande bênção para muitos outros. Frequentemente o Senhor usa o que lhe oferecemos para prover as necessidades de muitos. É desse modo que ele provê as necessidades de seus seguidores hoje também. Versículo 19, e tendo mandado que as multidões se reclinassem sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Isso foi para pôr a multidão em ordem. Mandou que assentassem em ordem, o que demonstrou a sabedoria do Senhor e o seu caráter ordenado, organizado. Erguendo os olhos ao céu, o Rei Celestial indicou que sua fonte era seu Pai que está nos céus. O que quer que tragamos ao Senhor deve ser partido para que torne uma bênção para outros, como já dissemos. Os pães vieram dos discípulos e os trouxeram ao Senhor. Após terem sido abençoados e partidos por ele, foram devolvidos aos discípulos para serem distribuídos às multidões que se fartaram com eles. Isso indica que os discípulos não eram a fonte da bênção, não. Eles eram apenas canais usados pelo Senhor, que é a fonte de toda a satisfação das pessoas. Versículo 20. Todos comeram e se fartaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços, 12 cestos cheios. O fato de ter havido 12 cestos cheios de pedaços indica não somente que o Cristo ressurreto é ilimitado e inexaurível, mas também que a provisão do Senhor para nós é abundante, é rica, mais do que suficiente para satisfazer toda a nossa necessidade.